traumatismo craniano, múltiplas lesões em 90% do seu corpo e, por fim, coma induzido. Os investigadores que foram designados para descobrir quem cometeu essa tentativa de homicídio ficaram surpresos ao receber uma mensagem do cupom informando que testemunhas oculares avistaram 8 jovens saindo ensanguentados do local do crime. Sendo mais preciso, 6 meninos e 2 meninas. Todos eles eram menores de idade, fazendo com que os investigadores que queriam levar justiça para Seong-Gi, que era o jovem que lutava pela sua vida, mas no fim ele não teria justiça, já que na Coreia, menores de idade não são presos por crimes de adultos. Entretanto, esse foi o início da dor de Seong-Gi. Por um milagre, depois de 9 meses, Seong-Gi acorda do coma, mesmo sem entender por que sua tia estava ali ao invés dos seus pais, mas as imagens dos seus agressores ainda assombravam sua mente, fazendo com que o médico aplicasse uma injeção na veia dele para acalmá-lo. Assim que Seong-Gi veio a despertar, e estando mais calmo, sua tia resolve contar o que aconteceu nesses 9 meses que ele estava em coma. Os 8 criminosos que fizeram isso com ele receberam uma pena leve, e os adultos que sabiam que nosso protagonista recebia esses maus tratos pelos jovens e não fizeram nada, todos eles foram dispensados temporariamente do cargo. E a tia de Seong-Gi continua contando para eles que os pais dele não acharam essa sentença justa. Eles mereciam mais, já que eles quase mataram ele. E eles também não sabiam quando ele iria acordar, se ele iria acordar. Então eles começaram a panfletar, colocaram na internet para tentar fazer com que o caso do filho deles ganhasse mais publicidade. E foi aí que os pais de Seong-Gi perceberam que os policiais e os repórteres estavam nas mãos dos pais dos 8 criminosos que fizeram aquilo com ele. Nesse momento, não foi só o corpo de Seong-Gi que eles machucaram, e sim a sua alma, ao ouvir que depois de ficar 9 meses em coma, os seus pais, num ato de amor e desespero, eles foram na frente da prefeitura e se atearam fogo em protesto para mostrar sobre o caso do filho deles, para ganhar mais repercussão. E mesmo sua tia tentando confortar ele, falando que graças a isso os delinquentes receberam uma punição um pouco mais firme, já que a mídia repercutiu mais o caso de Seong-Gi, isso não ia fazer os pais dele retornarem. E os pais dos alunos que fizeram isso com o nosso prota tiveram que pedir publicamente desculpa. E o presidente do próprio país veio visitá-lo. Aqueles malditos tiraram tudo de Seong-Gi. Passando alguns dias, Seong recebeu alta do hospital. Sua tia, vendo o trauma que ele sofreu naquele país, e sem os pais deles ali, a sua tia chamou ele para morar com ela nos Estados Unidos, para ele ter uma vida totalmente diferente e deixar os lados ruins da sua vida para trás. Porém, Seong decidiu que não era a hora dele sair do país. A sua tia, para não deixar ele sem nenhum lugar para morar, com a indenização que eles receberam dos agressores, ela comprou um apartamento para ele. E sua tia fez mais para ele ter condições de se sustentar. Seu nível de depressão não deixava ele se comunicar com as pessoas. Para evitar o máximo possível de estresse para ele, a sua tia resolveu contratar uma empresa para cuidar dos aluguéis, para que no final ele só precisasse descansar o seu subconsciente. Mas a depressão havia sugado a luz daquele jovem. Os únicos momentos que tinha um contato com algum humano era quando a sua enfermeira, que havia sido contratada pela sua tia, para ver se o mesmo estava se cuidando. Depois de fazer uma checagem rápida, o prota paga ela e ela vai embora. E nesse momento Seong se lembra que existia um grupo dos agressores. Como ele era usado para eles como faz tudo, buscando as coisas, sempre quando eles mandavam, eles adicionaram ele nesse grupo. Mas quando ele entrou nesse grupo, ele percebeu que ele havia sido bloqueado. Mas Seong, que tinha muito tempo, ele havia aprendido algumas técnicas de hack, mas era melhor ele não ter aberto o grupo, pois os seus agressores não haviam sido presos porra nenhuma. Eles estavam livres, fingindo que estavam presos. Até viajando eles estavam. Eles estavam também debochando de Seong e da família dele que havia morrido por nada. Assim nosso prota foi dormir com o coração partido, sabendo que seus pais morreram por nada. Existiu uma forma de você superar qualquer coisa nesse mundo, e a vingança também era uma delas. Não se sabe o que aconteceu, mas o universo ouviu a dor do coração de Seong, enviando para ele uma forma dele se vingar, que acabou caindo fora da sua casa. Mesmo que seus fantasmas tentassem o prender, a curiosidade fez com que ele fosse ver o que é aquilo que caiu lá fora. E ele viu uma espada estranha. Achando que era algum tipo de pegadinha, Seong resolveu voltar para sua prisão que ele chamava de lá. Seong resolve voltar para sua prisão que ele chamava de lá. Ao adormecer, ele teve um sonho com aquela espada, onde um homem digno lutava contra uma horta de monstros. Depois de jogar água, exorcizar a espada, bater nela com um martelo e até com um taco de beisebol, vendo que nada podia quebrar aquela espada, ele resolve tocar nela. Na verdade, aquele fogo era a vontade do antigo portador da espada, que passou para Seong, e ele pôde ver todas as memórias do antigo portador, fazendo com que Seong virasse o novo portador da espada do deus da guerra. Como uma reprise, uma imagem estava clara em seu peito. Mesmo que seu físico não era capaz de suprir essa imagem, aquela pessoa sedentária acabou pagando pela falta de exercício que mesmo não fazia.
rompendo os ligamentos do seu pulso. Mas mesmo que seu corpo estivesse quebrado, aquela sensação era boa, pois o mesmo se sentia vivo, ao ponto que mesmo que seus braços estivessem fudidos, Seong queria mais, muito mais. E uma voz emanava daquela espada, lembrando para aquela criança o porquê dele estar fazendo aquilo, e perguntava para Seong quais eram os seus motivos. E Seong se perguntava na sua mente se um dia ele seria igual àquele cara, e aquela espada mandava ele correr, até que seus músculos se rompem, e quando ele sentir que seu corpo está à beira da morte, é nesse momento que o seu treinamento finalmente vai começar. Fortaleça sua mente, rasgue o seu corpo para forjar uma criatura nova. Balança a espada como se fosse a última coisa que queira fazer. Qual é o propósito por trás do seu esforço? A vingança? Essas foram as palavras da espada, que foram ocultadas com a visita da enfermeira. A mesma havia notado que Seong havia mudado, mas ela pensou que essa mudança era por bem dele, que ele estava finalmente saindo da depressão que o cercava. Assim que ela foi embora, Seong retornou para o seu objetivo de vida. Ele foi treinar. Vocês devem estar se perguntando por que ele não perdoou aquelas pessoas e seguiu em frente. Perdão era para pessoas fracas que não têm como se vingar. Passado um ano, o pai de um dos seus agressores virou o presidente do país. Qual será a primeira coisa que ele irá fazer? É claro, né? Tirar as punições que aqueles monstros tinham. Mas Seong já esperava que isso pudesse acontecer. Não se dá para confiar em cobra. Gravem esses nomes em suas mentes. Hyujin, Jung-Yuk, Chuyo, Hae-un, Tan-un, Shang-Chu, Jun-yun, no menos ou mais importante, Jung-in. Vocês realmente acham que eles aprenderam com seu erro? Claro que não. E o nosso prota sabia disso. E por isso a sua tia, com intenção de confortá-lo, chamou ele para ele ir para os Estados Unidos. Mas Seong pediu para sua tia 1 ano para ele viajar ao mundo. Mas não era qualquer viagem que ele iria fazer. Esses canalhas armaram um plano para humilhar nosso protagonista, pedindo para a Yakuza ir até a casa dele para dar uma surra nele e depois levá-los para eles brincarem um pouco com ele. Tudo porque eles o culpavam deles ter sido punidos. Eles não achavam que eles cometeram um crime. Mas não era o Seong que estava sendo caçado. Eles que estavam sendo caçados por ele. Por causa da demora dos dois Yakuzas em mandar um vídeo humilhando o nosso prota, esses canalhas resolveram ligar para o presidente da Yakuza para saber o motivo da demora, fazendo o presidente da Yakuza ficar nervoso e mandando mais reforços para lidar com o nosso prota, achando que os outros desistiram porque seria um moleque franzino, mas o nosso prota já esperava por isso. Mas como eu disse antes, o Seong não é a presa, sim o predador. Por causa dos barulhos de gritos e pessoas agonizando em cima do telhado, os vizinhos chamaram a polícia. Mesmo a polícia vendo aqueles gangsters com todos os ossos quebrados e fraturas expostas, eles não puderam prender Seong, já que ele era menor de idade. E nesse país o menor ele não é punido, fazendo nosso prota ficar puto com aquela lei de merda, porque se a lei realmente funcionasse, os seus pais poderiam estar vivos. O líder da Yakuza pensou que o Seong havia contratado alguém forte para o protegê-lo. Assim ele resolveu enviar os melhores que eles tinham ali da Yakuza. Mesmo um deles tentando avisar que havia uma besta furiosa residindo dentro daquela casa, eles resolveram conferir por si próprio. E nesse momento, eles viram que Seong que era aquela besta. E agora o nosso prota está finalmente saindo da sua toca para iniciar sua vingança. Depois de dar uma chance de um deles permanecer vivo, se mostrar a eles onde estão os agressores que mandaram eles ir lá agredi-lo, e assim Seong foi. Quando Seong chegou no local, a sua mente parava, porque ele esperou 3 longos anos de dor e sofrimento por aquele momento. Finalmente ele iria confrontar os seus agressores. Um dos Yakuzas pensou que Seong havia trazido um matador de aluguel com ele, assim evacuando os jovens. Porém Shang-Chu pensou que nosso prota era o mesmo de antes, então ele resolveu ficar. Como tudo que ele fez na vida, essa foi uma péssima decisão. Seong havia capturado ele, e vocês estão pensando, por que ele não matou logo? Antes ele precisava da atenção do público. Assim Tak Seong resolveu contar tudo o que aconteceu nos 3 anos, já que todo mundo esqueceu que seus pais morreram queimados. Os malditos que fizeram os pais dele chegar nesse extremo trouxeram de volta os agressores dele, como se não fosse nada. E mesmo o negociador perguntando ao Tak Seong o que ele queria, para poder libertar o refém, tudo que ele tinha para todos era um aviso. Todos os seus agressores iriam morrer pelas suas mãos frias. Os pais dos seus agressores, os irmãos deles, até quem defender eles, iriam morrer. E ele diz no final, olho por olho, dente por dente. E assim se iniciaria a declaração de guerra dele.